Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de planejamento e gestão de obras. Hoje, já vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai ter o nosso primeiro momento, onde nós vamos basicamente falar sobre documentação, regularização de obras e licenças ambientais. Só trocar aqui. Então, quando a gente fala sobre os documentos para regularização de obras, que é a nossa primeira etapa aqui de trabalho, a gente basicamente vai falar sobre a responsabilidade técnica e o alvará de construção ou habite-se. E o terceiro que é o habite-se. Então, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade técnica. Então, toda obra, independente de ser nova, de ser uma construção que vai começar do zero, ou uma reforma que vocês tenham que fazer, seja essa reforma de ampliação ou de redução, ela necessita de regularização. E toda essa obra ela deve ser registrada junto ao órgão municipal, à prefeitura, para poder ter a liberação dessa obra. Então, para a gente poder fazer essa regularização, a primeira coisa que a gente faz é acessar o site da prefeitura. Então, eu coloquei aqui, né, o site da Prefeitura Municipal de Canoinhas. Então, nesse site aqui, vocês vão conseguir acessar para poder fazer, conseguir todas as informações necessárias para regularizar a obra, tá? Se é uma obra nova, no caso, a primeira coisa que a gente faz solicitar liberação, então a gente vai primeiro solicitar o zoneamento, e aí a partir disso a gente dá entrada nos projetos com os devidos documentos para poder regularizar e aí sim iniciar a nossa obra ou reforma, tá? Junto com esses documentos que a gente tem que dar a entrada na prefeitura, a gente tem que entrar com a documentação profissional no site do conselho. Então, quando vocês finalizarem o curso, né, vocês vão se associar ao Conselho de Técnicos Federal e aí vocês vão poder fazer uma anotação de responsabilidade técnica, né? Então, a gente coloquei aqui o site para vocês poderem fazer essa avaliação. E aí, dentro do Estado, tem alguns órgãos que nos permite, né? No caso, o CFT, que é o de técnicos para vocês, o CREA, que é para engenharia e agronomia, e o CAL, que é para a área de arquitetura. Em cada um, então, desses profissionais, busca o seu conselho, né? Faz, faz o seu cadastro junto ao conselho, paga a sua taxa de anuidade e ali a gente preenche toda a documentação de responsabilidade técnica por aquela obra, por aquela intervenção. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a responsabilidade técnica, literalmente, né? Então, dentro do Conselho Regional de Técnicos, que é onde vocês vão fazer, vocês primeiramente vão fazer o registro, né? Então, formados com o documento lá, com o diploma do IFSC, vocês vão entrar no site do Conselho Regional de Técnicos e vão fazer o registro de vocês. Então, vão preencher todos os dados pessoais, os dados de residência ou do escritório de vocês, vão fazer o registro, com isso vai gerar uma taxa de anuidade, né? Então, a gente paga uma anuidade para poder estar afiliado a esse conselho, e a partir daí vocês vão poder emitir a TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, que basicamente é o que deixa vocês responsáveis por aquela edificação ou pela correta execução de todos os passos da execução daquela edificação, né? Então, ela é a responsabilidade por toda a execução dos serviços daquela obra. Aí aqui a gente colocou o link para vocês emitirem, né, o documento de responsabilidade técnica e profissional. Então, clicando nesse link aqui, vocês vão conseguir emitir
esse termo de responsabilidade técnica e profissional e tem o passo a passo ali. Vocês só vão seguindo os passos e vão conseguir fazer a emissão desse documento. Para vocês já saberem, né? A anuidade custa hoje R$ 268,16, com 10% de desconto para pagamento até 31 de janeiro. Sempre tem esse desconto, tá? E aí, para quem resolver pagar lá em fevereiro, tem 5% de desconto. Existem conselhos que também permitem o parcelamento disso em N vezes, tá? Então, todo mês de janeiro a gente tem que lembrar de fazer isso. E o custo de um termo de responsabilidade técnica, ou seja, para cada termo que eu vou assinar, para cada obra que eu vou gerenciar, esse termo tem um custo que é de R$ 268,16. Esse valor fica a critério de vocês. Vocês podem tanto passar o boleto para o cliente, né, de vocês, fazer o pagamento, ou se vocês quiserem, vocês podem colocar esse custo dentro do valor do orçamento de vocês, dentro dos honorários, né? Mas é importante sempre lembrar que existe esse documento a ser pago e que alguém vai ter que pagar. Normalmente, eu passo para o cliente pagar, né? Eu aviso, olha, tem esse valor que tem que ser pago, eu vou gerar o termo, ele vai me gerar um boleto, eu vou te encaminhar o boleto, tu vai pagar e aí vai ser liberada a responsabilidade pela obra, tá? Mas se vocês quiserem também pode colocar dentro do escopo lá de vocês e colocar esse valor dentro do orçamento. Então, numa TRT, quais são as informações que devem constar? Primeiro são os dados profissionais, né? Que aí a gente vai identificar se vai ser uma obra individual ou de responsabilidade de equipe, né? Então, se eu estou fazendo com outro profissional é equipe, se não é individual. E os dados do contratante, né? São os dados básicos, o nome completo, se é pessoa física ou jurídica, daí CPF ou CNPJ, e o endereço, literalmente, de onde vai ser a obra. Em relação a obras e serviços, a gente tem que colocar, além da localização, quais são os serviços que serão feitos, né? Então, quais são os serviços que eu estou me responsabilizando tecnicamente? Então, lá tem uma parte que a gente seleciona os serviços que serão feitos e a gente coloca previsão de início e previsão de conclusão. E na finalidade, a gente fica responsável pelo projeto execução, só pela execução, ou enfim, a gente pode ficar responsável por alguma etapa dessa obra, tá? Então a gente aqui identifica ali quando estiver preenchendo. Na atividade técnica, a gente tem que pensar o que vai ser desenvolvido, ou seja, o que eu estou fazendo e que pode ser vistoriado, né, e que pode gerar um laudo técnico. Então, é muito importante que a gente preencha isso. Quais são as atividades técnicas que eu realmente estou me tornando responsável por isso? Ah, eu estou sendo responsável somente pela intervenção de pontos elétricos e hidráulicos. Então, todo o restante não é meu caráter, eu vou deixar muito claro isso ali na atividade técnica, porque qualquer problema que tenha em pontos elétricos e hidráulicos, a atenção, a responsabilidade técnica é do profissional que assinou aquilo. Se eu no momento da atividade técnica, coloquei a obra toda, o escopo todo da obra, aí eu sou responsável por tudo, mesmo que não tenha desenvolvido. Então, esse é um cuidado bem importante que a gente tem que ter no momento de preencher. Uma vez preenchido, esse é o documento que vai ser resultante, né? Então a gente vai pagar o boleto e vai vir esse documento aqui. Esse documento é o que a gente deixa lá em obra, né? Para que eu sempre recomendo para o cliente que deixe uma cópia lá na obra, para que no caso de uma fiscalização, eles possam mostrar que existe sim um profissional responsável pela obra, né? Então tá aqui, ó, em cima o responsável técnico, os dados do contrato, ou seja, quem foi a contratante, o vínculo, né? Quais são o vínculo de processo, as atividades que eu estou sendo responsável, isso é bem importante. Se tiver alguma observação, declaração, eu coloco aqui aí assinaturas, né? E isso fica lá na obra, para poder ser averiguado no caso de uma fiscalização. Isso feito, eu vou passar para o momento da prefeitura, aonde vou pedir um alvará
de construção. Então, o primeiro passo chama alvará de construção. Então, lá no site da prefeitura, né, no plano diretor, basicamente o link está aqui, né, de Canoinhas, a gente vai verificar qual é o zoneamento e o que me permite. Então, o plano diretor da cidade divide ou sequencia a cidade em áreas urbanas e não urbanas, em áreas de uso exclusivamente residencial, de uso misto, que é residencial e comercial, e áreas de uso exclusivamente comercial, número máximo de pavimentos, número máximo de subsolos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar esse alvará, né, verificando o plano diretor. E aí, quais são as informações necessárias, né? Verificar o zoneamento, ou seja, aonde fica essa obra, né? O código de obras, basicamente, onde é que o que me determina ali, e o código de posturas, ou seja, o que é o zoneamento, o que é permitido, se é área mista, se é área residencial exclusiva, se é área comercial exclusiva, verificar o que predetermina o código de obras e postura, o código de obras para aquele zoneamento e qual é o código de postura do profissional diante daquele zoneamento. Então, essas são as informações. E aí, a gente pode ir direto lá para a página 11, né, do nosso código, que é o que eu coloquei aqui, ó, o link, para verificar o zoneamento. Chegando lá, a gente vai abrir um mapa, que o link também está aqui, e nesse mapa a gente consegue identificar a área da cidade aonde vai estar inserida a minha edificação ou a minha reforma e vou verificar o zoneamento. Então, o que é código de obras? Basicamente apresenta todo o processo de solicitação e andamento, né, para emissão de um alvará e construção e habite-se, tá? Então, basicamente ali no código de obras tem o passo a passo, a trilha completa para eu conseguir deixar a minha obra totalmente regularizada. Quais são as informações, né, que são apresentadas no código de obras? Todos os projetos e instalações, elas têm que estar de acordo com o código de obras. Então, ela vai predeterminar afastamento, número de banheiros, dimensão de janela, dimensão de porta, possibilidade ou não de parcelamento de solo. Então, tudo vem nesse código de obras. Então, por isso que é bem importante vocês já baixarem, deixarem salvo e irem lendo ao longo da vida, né? E o alvará de construção é o documento que a gente solicita para a liberação ou início de uma obra. A gente nunca pode iniciar uma obra sem esse alvará, né? Então, a primeira coisa quando o cliente me contrata, eu já vou lá, já peço o alvará e vou dando entrada vou dando andamento no projeto. Eu não espero ter o projeto todo para depois solicitar o alvará, porque demora um pouquinho, tá? Não é assim, peço hoje, já está liberado amanhã. Então, quais são os procedimentos para a liberação do alvará? A consulta prévia de viabilidade, né? Então, a primeira coisa que eu faço é a consulta prévia de viabilidade. Consultei viabilidade, aí sim, eu vou entrar com análise de projeto. Então, cliente fechou o contrato, eu já faço consulta de viabilidade. Enquanto isso, vou desenvolvendo o projeto. Entro com análise de projeto, né, arquitetônico e complementares, lembrando, né, que a gente pode fazer até menor que 70 metros quadrados. Isso sendo aprovado, aí sim a prefeitura vai emitir para a gente um alvará de construção. Depois disso é que eu posso iniciar a minha obra. Então, nesse meio tempo aqui, ó, de consulta de viabilidade, eu vou estar desenvolvendo o meu projeto. Aqui, normalmente, eles pedem alguma alteração, eu faço essa alteração e aí vem o meu alvará de construção. E esse aqui é o exemplo de alvará de construção que é emitido pela prefeitura. Esse documento também fica na obra. Então, junto com a minha anotação, né, de responsabilidade, com o meu termo de responsabilidade técnica, também fica o alvará de construção.